Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aguardada X-Men 59. Eu digo aguardada porque esse quadrinho é de maio ainda, de junho, mas ele demorou para chegar, né? X-Men costuma ser uma das primeiras HQs a chegar nas bancas aqui da região e esse mês rolou um atraso. E por que esse atraso foi percebido além do normal? Porque as histórias que ocorrem em X-Men 59, elas dialogam diretamente com os eventos de Juízo Final 2. Então, a gente já viu essa saga, eu já comentei essa saga no review junto com X-Men 58, o número 1. E aqui no checklist da própria saga, ela recomenda a leitura de X-Men 59 antes da leitura de Juízo Final número 2. Então, o que aconteceu? Eu acabei lendo o Juízo Final número 2, que é bem interessante, diga-se de passagem, antes de ler X-Men 59. Isso não gerou um prejuízo assim gigantesco que eu não conseguisse compreender, mas o impacto dos eventos aqui em X-Men 59 ele foi um pouco minimizado. Talvez aqui ocorrem algumas situações que desembocam nas consequências lá de Juízo Final número 2. Eu quero falar sobre essas situações. X-Men 59 é uma edição em capa cartão com 112 páginas e que reúne X-Men Imortais 5 e 6 e X-Men Red, X-Men Vermelho número 5, além da X-Men, a série principal, número 13, e uma edição de Marvel Voices, que é uma edição que fala sobre o Mancha Solar, né? Esse é um especialzinho que está aqui com 4, 5 páginas no final da edição, e ela se debruça a contar a origem do Mancha Solar, do brasileiro Roberto da Costa. É uma revisitação, o Robert vem ao Brasil tentar matar a saudade de uma velha conhecida e ele acaba mais uma vez tendo que confrontar os carniceiros, né? Alguns personagens aí que no passado já tiveram alguns problemas com os X-Men, principalmente na fase australiana. Isto posto, a gente volta às edições que dialogam com a saga Juízo Final. Immortal X-Men número 5, né, das 5 e 6 que tem aqui, ela joga luz sobre o passado de um dos mais interessantes membros do Conselho Silencioso, que até então vinha passando despercebido, pelo menos discretamente, o Êxodos. Êxodos é aquele cara que é um mutante com mais de 1000 anos e que tem poderes em escala de nível, acho que ele é um dos ômegas. E o que acontece aqui com o Êxodos? Ele consegue, de uma vez por todas, mostrar o quanto ele é poderoso, né? Enquanto Krakoa vem sendo atacada, ele é um daqueles que vão para a linha de frente enfrentar as armas celestiais que são enviadas pelos Eternos, uma vez que o Uranus foi liberado lá no volume 1 de Juízo Final, e o foco dele é atacar a comunidade mutante. Então o Uranus ele parte para esse ataque, soltando todas as armas poderosas contra Krakoa, e o Êxodos vai ser um dos que vão ficar em defesa da ilha, né? E ao mesmo tempo que ele está em defesa da ilha, ele também vai contar um pouco da história do passado dele, da relação dele com o Magneto, com o Apocalipse e com outros mutantes, e como ele vê na esperança a figura de uma nova Messias mutante. Uma coisa importante de registrar nessa X-Men 59 é justamente as duas edições de Immortal X-Men, que uma é focada no Êxodos, como eu falei no começo, e a outra é focada em Sebastian Shaw. Sebastian Shaw é como se fosse o ministro da economia de Krakoa. É o cara responsável pela parte de negociação, de vendas, de trocas. E aqui ele se mostra um exímio articulador, inclusive fazendo ponte com personagens que no futuro vão dar muito trabalho para os mutantes. Como se não bastasse essa exploração do passado do Êxodos, a gente tem uma edição de X-Men Red, os X-Men Vermelho, mostrando o confronto direto com Uranus.
esse confronto que foi mencionado no final de Juízo Final 1 e já mostrado as consequências em Juízo Final 2. Uranus atacou com tudo as principais regiões de Araco, né, de Marte, e principalmente com o intuito de inviabilizar que os mutantes resistissem à ofensiva. Então ele usa armas de destruição em massa e lá ele encontra resistência por parte dos integrantes do Grande Anel, principalmente do Magneto. Magneto, Noturno, Tempestade tentam confrontar o Uranus, mas quem vai para a briga mesmo é o Magneto. Em algum momento o Legião tenta também fazer frente a esse Eterno tão devastador, mas a batalha em si ela se dá entre Magneto e ele, com um desfecho muito pouco favorável para os mutantes. Os mutantes sofrem uma derrota pesadíssima aqui. E aqui é onde eu acho que a história ela tem os seus pontos interessantes, né? Não é apenas uma saga de violência gratuita. A gente tem algumas tramas passadas atrás disso. O Allwelyn vai falar um pouco aqui de novo sobre traição, sobre genocídio, sobre como a comunidade mutante vai precisar se organizar para superar essa desconfiança dos Eternos. Então a gente tem realmente uma batalha sendo travada em diversas frentes. Eu costumo dizer que dessa saga eu esperava muito pouco, porque achava que era mais um massa velho descerebrado. Mas o que a gente está vendo é que tem uma história sendo contada por trás. Quando eu falo que tem uma batalha sendo travada em várias frentes, é porque enquanto Magneto e alguns mutantes de Araco tentam sobreviver à ofensiva de Uranus, na Terra os X-Men buscam de diversas formas também inviabilizar ou minimizar os ataques, principalmente aqueles que estão indo direto em relação a Krakoa. E eles contam com a participação de alguns dos Eternos que não estão sob a liderança do Druig. E essa é uma parte da história que ocorre paralelamente em X-Men 59 e também em Juízo Final número 2. Então as duas histórias estão muito conectadas. É claro que você consegue ler a saga apenas com o que está saindo aqui, mas se você estiver lendo X-Men, e principalmente X-Men 58 e 59, a sua percepção ela vai ser ampliada, você vai compreender o verdadeiro estrago que os Eternos estão promovendo enquanto os mutantes estão passando pelo seu dia do juízo final, né? Estão sendo julgados pelo Celestial. Então, assim, é uma história com várias camadas, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, com uma dinâmica própria e que tem, assim, consequências não só no presente, mas no futuro da franquia mutante. A gente já vai ver aqui o surgimento de uma personagem que vai dar muito o que falar na próxima etapa, na próxima saga, no próximo evento, que é aquele Pecados Sinistros, que tem a ver com o fato do Senhor Sinistro tá tramando aí coisas nos bastidores. Então, X-Men continua muito interessante. Esse mix é um mix que agora ele subiu de nível assim consideravelmente. Aqui as 4 histórias dessa edição são muito boas. A Allwelyn, o Gary Duggan, o Kieran Gillen estão escrevendo o fino com o que o Hickman propôs lá atrás. E eu espero que na conclusão desse arco a gente tenha um saldo muito positivo, como tem sido até agora. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de X-Men melhor ainda. Forte abraço.